impressora HP LaserJet 1300, ela não tem aquela bandeja que você encaixa embaixo da impressora. Ela tem essa opção aqui que você já coloca papel direto. E aí quando você manda imprimir, essa parte aqui da frente, ela faz o mesmo papel daquela bandeja de baixo, ou seja, ele vai e levanta a impressora. Então aqui, o que acontece? Eu coloquei uma folha só e ela foi tranquila. Vamos ver o que acontece com essa máquina quando eu coloco mais de uma. Eu tinha falado que essa máquina não tem a bandeja. Na verdade ela não tem aquela bandeja que a gente conhece tradicionalmente, que parece uma gaveta, que você remove, coloca as folhas nela e recoloca a bandeja na impressora. Ela tem um prolongamento aqui para não acontecer isso, ó. Você coloca a folha e ela cai. Esse prolongamento o cliente acabou não trazendo junto com a máquina. Aliás, é até bom que tenha ficado lá, porque às vezes você traz, ela fica pendurada aqui, no transporte ela pode bater em algum lugar e acabar quebrando. Então é interessante quando você for trazer uma impressora para o conserto, você não deixar partes móveis expostas, porque às vezes no carro, durante o transporte, ela pode acabar batendo em algum lugar e quebrando. Então, se você tivesse que trazer, seria legal você ter trazido ela à parte. Mas, foi o cliente que trouxe, ele não veio a bandeja junto, então a gente coloca a folha. Eu vou colocar aqui alguma coisa só para a folha não ficar assim caída, senão a impressora talvez nem consiga puxar ela. Então, coloquei a folha. Aqui a gente faz esse ajuste lateral, né? A gente vai deslocar essa pecinha aqui para ela ficar exatamente na largura do papel. E aí a gente vai de novo mandar fazer o teste. Aperta o botão aqui. Vamos ver o que acontece. Então puxou a primeira folha, na sequência já puxou outra, antes de ter terminado de imprimir essa daqui. Então ela entendeu isso como sendo um papel enroscado, está sinalizando aqui para mim. Então vamos ver o que está ocasionando isso na impressora, que é um defeito bastante comum de laser. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai remover essas folhas que ficaram enroscadas na impressora. Como eu vou abrir ela para mexer, primeira coisa, tirar o cabo de força. Então aqui a primeira coisa que a gente pensa em fazer é sair puxando essa folha para fora. Não é um procedimento muito recomendável, porque você forçando essa passagem da folha, você vai movimentar forçadamente algumas engrenagens aqui dentro, você pode quebrar alguns dentes dessas engrenagens. Ou até o papel rasgar lá dentro e depois ficar muito mais difícil para tirar. Então assim, é até interessante você orientar o seu cliente de como proceder quando acontecer alguma coisa assim com a impressora dele, para ele mesmo não estragar a máquina. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a máquina, tentar liberar o máximo possível o caminho do papel antes de tirar ele daí. Então, por exemplo, para tirar essa folha daqui de baixo, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou tirar o toner e tentar fazê-la seguir o mesmo caminho que ela seguiria normalmente se tivesse saído pela impressora. Em vez de puxar ela aqui para fora, vou ver se ela não enroscou aqui dentro em nada e vou tentar tirar ela por aqui, ó. Então, fazendo um movimento, ó, ela até sai com razoável facilidade, mas eu não vou puxar com muita força para não rasgar o papel e, como eu já disse, também não quebrar nenhuma engrenagem e nem nada lá dentro da máquina. Então, devagar, puxando esse papel, com cuidado para ele não estourar. O papel saiu amassado, esse papel aqui não dá para usar mais, mas pelo menos ele saiu inteiro, né? Ó, não está faltando nenhum pedaço, então não ficou nada lá dentro da impressora. Então, coloca de novo o cartucho, fecha. Então aqui o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil para vocês verem, eu estou virando aqui a máquina. E, ó, no caso dessa, ela já tem até uma tampa aqui atrás, tem essa alavanquinha que libera o papel, tá? Ele fica um pouquinho mais solto. Então aqui no caso, eu vou trazer ele aqui por trás. O papel não dá para salvar, tá? A gente está querendo preservar a impressora. Então, vou puxar ele com bastante cuidado. Está dando uns estralinhos por causa da engrenagem que está se movendo, mas eu vou puxar ele bem devagarzinho. Tá vendo? Ó, nem precisou puxar muito, porque ele já tinha até saído bastante.
papel aqui já está amassado, a gente não vai pôr ele de volta na impressora para ele não enroscar lá dentro. Então, já tiramos, fechamos a máquina, a alavanquinha já subiu automaticamente. Então, agora vamos ver por que ocorre esse defeito nas impressoras. Então, agora, para mostrar para vocês o defeito, eu vou tirar essa tampa lateral aqui. Para tirar essa tampa, eu vou abrir aqui. Tem uma travinha aqui embaixo, que eu já soltei, e outra aqui em cima, que eu também já tirei para ir adiantando, mas é só você pressionar aqui que essa tampa sai. A travinha que tinha embaixo é essa daqui, e a de cima ela está bem aqui. Bom, então aqui a gente tem a parte de engrenagens da impressora e os mecanismos principais. Então, o que acontece? Essa impressora, ela utiliza um único motor para fazer todo o movimento da folha, da unidade difusora e do cartucho simultaneamente. Então tem um motor que está aqui e um conjunto de engrenagens que vai fazer a transmissão do movimento desse motor para todo o resto da impressora. Então, por exemplo, aqui ele vai movimentar, ó, essa engrenagem ela é da unidade difusora. Essa outra aqui no meio, ela é do toner. Como é um processo simultâneo, tudo ocorre de uma vez só, como eu expliquei para vocês. Ela puxa o papel começa a se movimentar enquanto o cilindro está rodando, ela passa por ele, aí lá embaixo tem todo o resto do mecanismo de impressão, ela continua andando, passa. Então é uma coisa que acontece de uma vez só, o motor dispara e faz andar todo esse conjunto. Essa engrenagem, ela movimenta aquele rolo que eu expliquei para vocês. Quando eu coloco a bandeja, o que acontece? Tem um rolo que vai apanhar esse papel e trazer ele para dentro da impressora, que é esse que fica aqui embaixo. Então essa bandeja ela vai ser erguida para que o papel chegue até esse rolo e aí o rolo apanhe essa folha e joga ela para dentro da impressora. E como está dando problema de ele colocar uma folha na sequência antes de ter saído a outra, vocês viram que foi isso que aconteceu, né? A folha ainda estava saindo aqui e a outra já tentou entrar. Então provavelmente o defeito é nessa parte. O que aconteceu? Ele nem esperou a outra folha sair aqui e ele já colocou outra. Então a impressora dentro dela, ela tem vários sensores espalhados ao longo do caminho, como a gente já falou para vocês, e ela detectou esse papel enroscado, ou seja, uma entrada indevida de papel. Por quê? Não era para ele ter entrado naquela hora, era para ter saído o outro primeiro, antes desse entrar. Então vamos ver por que ocasionou esse defeito. Então vamos imprimir outra folha, vamos observar como se comportam essas engrenagens todas aqui, ó. Tá vendo? Essas já começaram a rodar, e agora, ó, na sequência, essa daqui deu uma volta e parou, enquanto todas as outras estão rodando. Por que isso acontece? Aqui, essa engrenagem movimenta o cartucho, essa movimenta a unidade difusora, essa daqui movimenta os cilindros que ejetam o papel para fora depois que ele passa na unidade difusora e tudo mais. Então é assim. Todo esse processo ocorre simultaneamente depois que a folha entra. Só que ele começa quando a folha entra e termina quando a folha sai. Nesse meio tempo, eu não posso ficar continuamente injetando folhas. Eu tenho que começar esse processo, por isso que ela é chamada impressora de página. Sempre que tem uma página, ela começa do início da página, vai até o término dela. Então, como é que isso acontece? Então, eu não posso ficar injetando uma folha atrás da outra. Eu tenho que esperar uma folha terminar o processo para colocar outra. Mas eu só tenho um motor. Então, o que o pessoal faz? Coloca isso daqui, ó, um solenoide. O que esse solenoide faz? Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês no detalhe. Ele tem esse dentinho aqui. Tá vendo, ó? Vocês viram que quando eu soltei o dentinho, ó, a engrenagem até se moveu. Então, o que a impressora faz? Ela manda o carro se mover e isso aqui vai mexer. Se isso aqui ficar mexendo continuamente, vai ficar entrando papel
continuamente. Então o que acontece? Quando ela quer que o papel entre, ela libera o movimento dessa engrenagem, soltando o solenoide. Essa engrenagem aqui, ela fica travada e o papel não consegue entrar. Então assim, ela faz o processo dela, tá? E aí, ela faz o aquecimento. Na hora que ela montou a página, que ela está pronta para imprimir, que ela quer que a página entre, ela vai liberar esse solenoide, tá? Isso aqui a gente vai ver, já mostrei para vocês, mas talvez vocês não tenham reparado, a gente vai mostrar de novo. Então, mandei imprimir uma folha. O que vai acontecer? Ela testa o mecanismo para ver se ele está funcionando, olha lá. Liberou o suficiente para passar uma folha. Então agora eu vou pedir para imprimir uma folha. Apertei ali o botãozinho para ela dar o autoteste. Começou a mexer aqui para testar o mecanismo. Olha o que aconteceu. Ele soltou aqui, deu uma volta, o papel entrou, veio uma folha só. Então o que acontece? Como esse daqui é o único processo que não ocorre simultaneamente, quer dizer, a folha entra uma vez só, até sair do outro lado, para depois entrar outra. O que o pessoal fez? Em vez de colocar um motor separado, alguma coisa assim, a gente coloca esse sistema aqui de solenoide. Então, por que pode acontecer de entrar duas folhas seguidas, de enroscar que nem a gente viu agora há pouco? Para simular o defeito, o que eu fiz? Eu segurei o solenoide. Então, o que aconteceu? Essa engrenagem ficou rodando continuamente e aí a impressora ficou injetando folha para dentro. E aí deu esse defeito que vocês viram. É comum dar defeito no solenoide. Se vocês forem ver, a gente até já trocou esse solenoide aqui, tá vendo que a gente substituiu ele. O que acontece com o tempo? Ele pode perder essa capacidade de atracar, né? De fazer esse movimento aqui, de puxar, tá? O solenoide basicamente é isso. O que ele faz? Quando você aciona ele, ele puxa essa parte de cima na direção dele, movimenta esse dentinho que solta essa engrenagem. Então, uma coisa que vocês podem fazer, se vocês verem que isso daqui está falhando, que essa engrenagem está rodando direto, que o solenoide não está tendo força para atracar, ele tem essa molinha aqui, vocês podem tentar dar uma regulada nela, tá? Colocar um pouco mais de força ou tirar algumas espiras dela para ver se ela fica um pouco mais molinha, ou substituir esse solenoide aqui para resolver esse problema. Então deixa eu mostrar para vocês agora alguns defeitos que você pode encontrar aí quando você estiver fazendo reparo em impressoras laser. Então assim, os defeitos mais comuns que a gente encontra no cliente, a gente separou por categorias, tá? Então, por exemplo, aqui você está vendo uma folha, ó, um pedaço da letra A saiu comido. Isso daqui é muito comum de acontecer quando o cliente coloca um papel de tamanho errado. Por exemplo, ele coloca um papel A4, mas ele põe lá na impressora que o papel é letter. Como o papel letter ele é um pouco mais largo que o A4, o que acontece? A impressão sai comida nos cantos. Às vezes até embaixo também, porque como o papel letter ele também tem um comprimento diferente, ela corta embaixo também. Então, ó, isso daqui, às vezes você acha que é um defeito da impressora, pode ser só uma incompatibilidade do papel. O que pode acontecer também, às vezes, o que o cliente pode fazer? Ele coloca um papel muito largo, aí o papel entra torto na bandeja. Se o papel entra torto, meio assim, olha o que vai acontecer, ó, a letra sai para baixo, tá vendo? O papel, se ele entrar assim, ó, porque ele é muito largo, ou a bandeja não foi bem ajustada, né, tem que ajustar a bandeja para ela encostar no papel, ela não pode espremer ele, tem que entrar certinho. Se ele entrar assim, ó, pode acontecer da letra sair meio curvada. Isso daqui também não é defeito da impressora, é o papel que é muito largo, ou a bandeja que a lateral dela ficou mal ajustada. Pode acontecer também isso daqui, ó, ao contrário, né? Em vez de ser para baixo, ó, para cima, até torto. Às vezes acontece ao contrário. Em vez de você ajustar a bandeja para ela chegar até o papel, você não encosta, aí ele entra torto. Entra torto, imprime torto. O papel tem que entrar certinho na impressora. Isso daqui não é defeito.
Isso daqui pode ser simplesmente o papel que está entrando torto na máquina, está entrando curvado. E eu imprimi uma letra bem grande para destacar o defeito. Qual que é o defeito? A letra sai com uns espaços em branco, ou seja, não houve preenchimento. Isso daqui é muito comum quando você pega um papel mais liso. O que acontece se o papel está muito liso? O toner escorrega para fora dele, ele não consegue aderir. Só que eu fiz a letra grande para evidenciar, mas às vezes você tem um texto com umas falhinhas no meio, tipo essa daqui, aí você vê, pô, o que está acontecendo? Está falhando, isso, aquilo? Não, dá uma olhada no papel. É importante quando você for no cliente, você levar um papel para você fazer o teste. Às vezes você chega lá, o cara reclama que está enroscando, que está isso, que está aquilo. Pode ser simplesmente problema de papel. Leva um pouco de papel junto com você, quando você for fazer a manutenção, para você fazer o teste lá. Se for isso, ó, papel muito liso, que está escorregando, o toner não está aderindo, se você levar o seu papel, você já mostra para o cara. Fala, ó, você está com um problema aí, você precisa comprar um outro tipo de papel, ou esse lote de papel que você está comprando não está legal, tenta comprar em outro lugar, para você não ter esse problema aqui. O melhor jeito de verificar esse defeito realmente é você colocando um outro papel. De preferência você levando um papel que você já conhece, que você já está acostumado a trabalhar, que você sabe que funciona bem. Aí você confronta a sua impressão com a impressão do papel do cliente, você já de cara sabe que o problema é esse. Então, ó, a gente tem falado muito para vocês tomar cuidado com a umidade do papel, utilizar uma estufa e tudo mais, porque normalmente papel com umidade costuma enroscar na impressora. Mas mesmo que ele não enrosque, o que acontece? O papel, quando está úmido, ele acaba ficando um pouquinho mais inchado até. Aí acaba aderindo toner onde não deve, tá vendo? Isso daqui é uma coisa típica de papel com umidade. Pode ser problema de toner também, mas também pode ser umidade. Aí é a mesma coisa, leva um papel seu, um papel que está legal para você fazer o teste. A umidade pode acontecer tanto de você ter, né, a adesão de pequenos pontos aqui que não era para estar, quanto você ter, por exemplo, aqui a gente deu um close, né? A letra até ela sai legal, mas ó, em volta dela sai um bocado de pontos que não deveriam estar aqui. Isso também pode ser um problema de umidade. Você tem que tomar cuidado quando você for fazer a manutenção da máquina, para não sair desmontando, já mexendo, antes de fazer esse teste com um papel que você já conheça, porque às vezes você começa a mexer na máquina e ela nem está com defeito. Outro problema que a gente pode ter é o seguinte: quando você vai selecionar um documento para ser impresso, no driver da impressora, às vezes aparece uma opção lá, por exemplo, modo normal, modo econômico ou fast e o modo better ou alguma coisa assim de alta qualidade. Para economizar toner, normalmente o pessoal coloca modo rascunho, né? O modo fast, depende do driver da impressora. Aí, o que acontece? Às vezes a impressora ela coloca a tensão do cartucho num nível mais baixo e quando começa a faltar toner, o que acontece? Ó, as letras saem com falhas. Isso daqui pode ser tanto o cara colocou no modo econômico e o cartucho já está no fim. Então o que o cara deve fazer? Trocar o cartucho ou colocar no modo normal ou o modo de melhor qualidade, que aí você já consegue resolver o problema. Ele vai dar um preenchimento melhor nas letras. Também pode acontecer, ao invés de falhar, acontecer isso aqui, ó. Alguns caracteres saem um pouco mais escuros e outros saem um pouco mais claros. Isso daqui também pode ser esse problema. O cartucho está acabando ou o cliente selecionou uma qualidade um pouco inferior e acaba dando isso daqui. O ideal seria você ter um outro cartucho para fazer o teste ou você experimentar melhorar a qualidade. Você vai lá no driver da impressora e manda imprimir com uma qualidade melhor, que já deve resolver esse problema. Pode acontecer também isso daqui, ó, acabar até distorcendo a letra. Aqui você tem que tomar cuidado que isso pode ser tanto problema do cartucho que já está acabando, quanto de umidade que está fazendo o pó aderir onde não deve. Pode acontecer também do cara fazer ao contrário, ele colocar numa densidade muito grande. Então, vamos comparar com o papel branquinho aqui, não sei se dá para vocês verem
a diferença, o papel está saindo até meio cinza. A letra está saindo bem escura e o papel cinza. Aqui o que pode estar acontecendo? O cliente selecionou uma qualidade boa e aí a impressão está saindo tão forte que está manchando o papel, ele está ficando cinza. Aqui o que você tem que fazer? Você pode diminuir um pouco a qualidade da impressão. Deve resolver o problema. Se não resolver, pode ser problema no cartucho também. Então é uma outra coisa que você tem que verificar. Cartucho, ou diminuir um pouco a qualidade da impressão, ou verificar se você não está tendo umidade no papel. Pode acontecer também isso daqui, ó. Vem um risco de fora a fora. Então assim, se for algum problema de impressão, o que vai acontecer? Ele não imprimiria aqui no topo, porque aqui no topo só começa, não é uma área imprimível, tá? A área imprimível, ela é um quadrado determinado, tem margem em cima e nas laterais. Se ele já começa a imprimir de cima do papel, o que pode estar acontecendo? Aí já pode ser problema na unidade difusora ou no cartucho. Por quê? Porque quando o papel entra, o cartucho está manchado já. Se fosse um problema de impressão, o que aconteceria? De toner fraco, alguma coisa assim. Ele começaria a acontecer junto com a letra. Aqui não, ó. Ele está manchando, mas ele já está manchando na hora que o papel entra. E essa mancha se estende por todo o comprimento da folha, até mesmo depois da margem. Então o que você tem que fazer? Verificar se o cartucho não está com essa risca no próprio cartucho, ou se não é alguma coisa na unidade difusora. Aí vai aquilo que a gente ensinou, né? Para saber se é cartucho ou unidade difusora, você vai interromper a impressão, vai abrir a tampa da impressora na hora que ela estiver imprimindo, antes do papel sair todo. Aí você passa o dedo. Aí você vai ver se está borrando na parte que já foi impressa ou na parte, aliás, na parte que já passou pela unidade difusora, na parte que ainda não passou. Aí você passa o dedo. Ah, aqui não borrou, aqui borrou. Então significa que essa parte aqui já tinha passado pela unidade difusora. Se aqui manchou e aqui não, é porque, aliás, ao contrário, né? Se aqui já saiu manchado e aqui ainda não saiu, é porque está com problema na unidade difusora. É nela que está manchando. Se aqui não manchou ainda, é porque ainda não passou pela unidade difusora, ainda não fez a mancha. Então isso daí vocês precisam verificar também. Aqui, ó, a gente tem listras verticais, brancas. Ao contrário daquele outro desenho que eu mostrei, que as listras são pretas, e aí aquelas listras, elas começam aqui em cima, né? Não tem esse espaço da margem superior. Isso daqui normalmente é causado por defeito no cartucho, ou ainda porque caiu pó no laser. Então, como eu expliquei para vocês, a gente fez uma limpeza naqueles espelhinhos da unidade laser. Se cai pó ali, o que acontece? O pó impede que a luz incida no cilindro. Se a luz não incidir no cilindro, ela não atrai o pó e não forma a impressão. Então isso daqui pode ser tanto problema no cartucho ou na unidade laser, que caiu uma sujeira, alguma coisa, e ela está impedindo de a luz chegar até o cilindro e formar essas linhas aqui. Pode ser que não seja várias linhas, tenha uma linha só. E isso daí vai causar esse defeito aqui. Então você precisa fazer essa limpeza. Se for aquela impressora da Okidata, que não utiliza o laser, ela utiliza LED, você verifica se o pente de LED está limpinho. Se ainda assim persistir o problema, pode ser que alguns LEDs daquele pente estejam queimados. E aí você vai precisar substituí-lo, porque se os LEDs estão queimados, não tem como você reaproveitar a unidade. Você tem que substituir aquela régua toda. A impressora Okidata, ela tem esse pente de LEDs aqui. Às vezes, se queimar um conjuntinho de LEDs, vai ocasionar essa faixa branca na impressão. Você pode ver da mesma maneira que a gente falou anteriormente. Você manda imprimir, a hora que a folha estiver saindo, você abre a tampa, desliga a impressora e vê
em que parte que está ocorrendo o defeito. Se for na folha toda, significa que já está com o pente de LEDs com um conjuntinho queimado. Aí você precisa substituir essa unidade de LED. Quando for mexer nela, tenha muito cuidado, porque isso daqui é um vidro, tá? Que tem aqui na frente. Você pode acabar se cortando. Essa parte aqui ela sai, tem um conector aqui, e aí é fácil de substituir. Um problema muito comum de ocorrer com o cilindro, aquele verdinho, é você ter uma mancha que se repete 3 vezes no papel. Por quê? Porque essa distância aqui é exatamente o comprimento do cilindro. Ou seja, ele mancha aqui, aí ele roda, quando chega aqui ele mancha de novo, ele roda, quando chega aqui mancha de novo. Então isso daqui é típico de cilindro. Às vezes ela acontece em intervalos menores. Aí pode não ser o cilindro, pode ser alguma outra parte em formato de cilindro que esteja manchando. Que outra parte? Por exemplo, aquela unidade de transferência, aquela espuminha que tem embaixo da impressora. Ela também tem um formato cilíndrico, o papel passa várias vezes por ele e pode ocasionar várias manchas. Inclusive, essa impressora aqui que a gente está usando para dar o curso, a LaserJet 1015, a HP já fornece até um gabarito para você, né? Fala, ó, se a distância der entre esse pedaço e este, ó, é o cartucho. Ah, se der entre esse pedaço e esse, ó, é a unidade difusora. Se for aqui, ó, esse comprimento entre um defeito e outro, é o rolo de transferência. Então aqui você já tem algumas referências de distância para você se localizar. Por exemplo, ó, o defeito está ocorrendo entre um espaço equivalente a essa distância aqui. Aí o cara, ó, aqui é o 0, aqui dá uma distância de 76,3 milímetros, 3 polegadas, exatamente a largura do cilindro verde do cartucho. Então ele mancha aqui e volta a manchar lá. Então se ocorreu nessa distância, com certeza é o cilindro. Se ocorreu nessa distância, não, aqui é o rolinho de transferência. Aí esse guia aqui até orienta você para ver, dependendo da distância entre um defeito e outro, você já sabe até que parte que está ocasionando essa mancha no papel. Vocês viram que nessa impressora, você tem esse eletroímã aqui que atua nessa plaquetinha, né, fazendo esse movimento, e a linguetinha impede isso daqui de girar quando não for a hora adequada. Quer dizer, ele só vai deixar girar isso aqui quando tiver que apanhar o papel. Como geralmente, aliás, quase todas as impressoras laser, desde as mais antigas, só tem um motor que movimenta a máquina, o mecanismo todo, e também apanha o papel, você vai achar em quase todas elas uma configuração semelhante a essa. Se não for isso aqui, vai ser alguma coisa parecida. Vou mostrar para vocês pegando algumas peças de algumas outras impressoras. Então aqui eu peguei uma peça de uma máquina mais antiga e ela tem um solenoide bem parecido com aquele. A única diferença é que, em vez de ter uma chapinha aqui, ela tem um pininho. Esse pininho, ó, tem um pequeno movimento aqui, suficiente para travar essa engrenagem, tá? Então, se você for ver o funcionamento semelhante aqui, ele muda só o formato da bobininha aqui do solenoide. Então aqui a gente tem um elemento um pouco diferente. Nesse eixo aqui vai acoplado aquele rolete que apanha o papel na bandeja. Eu desmontei a máquina e tirei ele na hora que eu desmontei. Isso daqui, basicamente, o que ele faz? É uma engrenagem eletromagnética. Quando você aciona ela, ela engata no eixo e aí transmite movimento para esse rolete. É um pouquinho diferente da outra, mas a função basicamente é a mesma. Esse rolo fica girando em falso, tá? E quando eu ativo essa engrenagem eletromagnética, eu transmito esse movimento para o rolete que fica aqui, tá vendo? Então, o funcionamento dela é esse. Algumas impressoras mais antigas também, a gente vai aproveitar para mostrar isso para vocês, caso apareça alguma na sua oficina. Você tinha que fazer um ajuste na bandeja de acordo com o papel que você colocava. Então, por exemplo, nessa daqui, dependendo de qual for o tamanho do papel, na verdade ela só aceita o A4 e o letter. Aqui estão impressas as instruções de como você faz essa troca. Mas o que eu queria mesmo mostrar para vocês é o seguinte. Aqui na lateral, você tem
essa lingueta aqui, ó, uma para cada opção, de Letter ou de A4. E aí você coloca ela aqui. E qual vai ser basicamente a diferença? Então, ó, vou mostrar uma aqui, ó, do lado da outra. Se vocês forem olhar, essa daqui, que é para Letter, ela tem uma linguetinha um pouco mais embaixo. Essa daqui, que é para A4, se eu tirar essa daqui e colocar essa no lugar, vocês vão ver que tem uma linguetinha aqui, ó, um pouco mais para cima. E para que serve isso daqui? Bom, vamos mostrar o interior da máquina para ver se vocês conseguem entender isso melhor. Então, o que eu quero mostrar? Aqui eu coloquei a máquina de pé, tá? Normalmente ela ficaria deitada. Então aqui, ó, eu estou encaixando a gaveta. E vocês vão ver que essa linguetinha, ela interrompeu essa lâmina aqui. Vocês estão vendo, ó, tem 4 lâminas. Então, ó, de acordo com a lâmina que tiver sido acionada, a impressora vai saber que papel que você colocou na máquina. Agora eu vou tirar essa placa, que tem as linguetinhas, só para mostrar para vocês. Não tem nada demais, tá vendo? Cada linguetinha vai num micro switch desse. E aí essa placa aqui tem um conector que vai ligado na placa CPU e informa para a impressora o tipo de papel que você está utilizando. Só que essa daqui é uma das bandejas mais antigas que tem, então você tinha todo esse trabalho de ficar trocando peça e tudo mais. A segunda geração, digamos assim, de bandejas, elas já ficaram um pouco mais fáceis de você manusear. Então quando você movimenta essa parte de top do papel e essas laterais de largura do papel, automaticamente ela já movimentava essas saliências aqui, através de um sistema de transmissão de movimento, e já ficava saltado aqui para fora, de acordo com a posição dessas peças aqui. Aí já facilitava um pouco o seu trabalho. As impressoras mais novas, dificilmente você vai ter esse tipo de bandeja com essa informação de folha de papel. Normalmente você coloca a bandeja e você mesmo tem que falar para o computador qual é o papel que você está colocando. Agora a gente vai falar de uma outra coisa, que é uma parte da fonte que gera a alta tensão para a impressora. Então, no caso, em geral, para as impressoras mais novas e algumas mais antigas, você vai encontrar 2 tensões de valor elevado. Para uma HP 1010, por exemplo, são 2 tensões, menos 6.000 volts, menos 1.200 volts. Então, para cada uma dessas tensões, você vai achar um transformadorzinho, que em geral ele vai transmitir essa tensão para um conector. Na verdade, isso daqui é só uma lâmina, não chega a ser um conector, porque aqui vai ser encaixado o cartucho, que tem aquele cilindro, pod toner e tudo mais. Você consegue identificar isso fácil porque a fonte vai ter um transformador principal que gera as tensões de alimentação da placa CPU e dos motores, normalmente 5 volts e 24 volts. As mais modernas 3,3 por causa do CI, do USB mais novo e tudo mais. E uma outra coisa que fica fácil de identificar a alta tensão é os capacitores que formam os triplicadores. Essa fonte aqui especificamente, ela ainda tinha um outro recurso que era acessível por fora para o usuário, que era esse potenciômetro aqui. Esse potenciômetro atuava no valor da tensão que ia no cilindro e com ele você conseguia regular a intensidade do toner no papel, ou seja, você conseguia fazer com que a folha saísse mais clara ou mais escura. Normalmente quando o toner estava bom, o usuário deixava isso daqui numa determinada posição, e aí conforme o toner ia gastando, ele ia aumentando esse potenciômetro aqui para compensar esse toner. Ou se o cara queria já de cara uma impressão um pouco mais forte, um pouco mais escura, ele conseguia fazer essa alteração aqui. Isso daqui normalmente ficava acessível para o usuário pelo lado de fora, inclusive vinha um desenho, né, de um triangulinho muito semelhante àquele de volume nos televisores, e aí você fazia a regulagem aumentando e diminuindo a intensidade da impressão. Então, já que a gente tem alta tensão
na máquina? Bom, ela sai da fonte e vai para onde? Basicamente, dois lugares. São duas tensões que eu falei, né? A primeira delas em torno de 6 kV e a outra 1,2 kV. Essas tensões podem variar de acordo com o tamanho da impressora, se é um modelo um pouco mais antigo, se é um modelo mais novo, se ela imprime uma folha maior, tipo um A3 ou um A4. Mas a tensão maior, que é o menos 6 kV, ela vai diretamente no cartucho. Se vocês lembrarem da explicação que eu dei anteriormente, dentro do cartucho tem esse rolo de carga que ele energiza a superfície do cilindro, que é aquele verde. Isso aqui que vocês estão vendo está dentro do cartucho. Aliás, tudo isso daqui está dentro do cartucho, né? Tanto esse rolo quanto esse daqui. Esse daqui é aquele cilindro verde. Então, quando eu expliquei o processo de formação da imagem no cilindro, eu falei para vocês como isso funciona. Aqui vai ter uma tensão negativa de 6.000 volts, e aqui a gente vai estar aterrando esse cilindro depois que eu formo a imagem. Então no cartucho vai ter que chegar pelo menos a tensão de menos 6.000 volts e o terra. Por que o terra? Então essa figura aqui, se vocês lembrarem, a gente já passou ela com vocês, estou só relembrando. Aqui eu tenho as cargas negativas que foram induzidas no cilindro. Esse daqui é a superfície do cilindro verde. Quando eu faço incidir a luz, essa carga aqui que eu induzi, eu tenho que escoar ela para algum lugar. E eu faço isso escoando para o terra. E aqui vai preencher com uma partícula de toner, nesse ponto aqui onde incidiu a luz. E assim a gente vai formar a impressão. E a outra parte da alta tensão vai aonde? Bom, uma parte vai aqui, a gente explicou isso. Aqui a gente está vendo um desenho mais genérico, né? Outra parte vai aqui, ó, nesse rolo de transferência. Normalmente é um rolo de espuma que fica logo abaixo do cilindro, daquela parte verde. Pode ser também, nas impressoras mais antigas, apenas um fio, que ele também fica na mesma posição, logo abaixo. E a função dele é atrair o toner do cilindro verde para o papel. Na verdade, ele está atraindo para ele. O papel está passando no meio e a partícula de toner acaba depositada no papel. Aqui a gente vê esse processo mais detalhado. A gente tem aqui a superfície do cilindro verde com a partícula de toner nela. E aqui, ó, quando a partícula chega, ela é atraída para o rolo de transferência. Só que aqui no meio está passando o papel e aí a partícula, né, essa bolinha preta aqui, a partícula, pozinho do toner, e ele acaba sendo depositado no papel, atraído por essa alta tensão. O papel está passando no meio e ele acaba ficando por aqui. Como a gente mostrou, algumas impressoras antigas, você tinha um ajuste através de um potenciômetro, ajuste de intensidade da impressão. As mais novas, você consegue fazer isso no próprio software, no driver da impressora. E aí, o driver manda uma informação para a impressora e a placa dela é um pouco mais sofisticada e ela consegue fazer isso regulando a intensidade do circuito lá no PWM. Existe ainda uma outra opção intermediária em que você pode, no painel da impressora, caso a sua impressora tenha aquele painel, displayzinho de LED, você consegue regular nele a intensidade com que o toner vai ser aplicado no papel. Então eu mostrei para você aquela bandeja que é ajustável e que aqui na lateral, por exemplo, ela tem algumas saliências que indicam qual é o papel. Isso daí é importante porque as impressoras mais novas costumam não ter esse ajuste, como essa aqui que eu estou mostrando para você. Então simplesmente você coloca o papel aqui, você faz esse ajuste aqui simplesmente para que a folha não entre torta na impressora, né? Você vai ajustar aqui, se você deixar muito folgado, ela vai virar. E aqui você tem que empurrar isso bem para frente até ele encostar na folha, porque senão ele pode ficar muito para trás, na hora que a bandeja subir ele não consegue pegar o papel. E também, se ele fica muito para frente, você não consegue... Aliás, se ele estiver aqui, ó, muito para frente, ó, o papel fica dobrado, ele pode amassar na hora de entrar na impressora. Então, aqui já está até marcado a posição certa para cada tipo de papel. Você posiciona ele de acordo com o que você vai utilizar.
Algumas bandejas têm esse indicadorzinho aqui, né? Na verdade, ele é só um dispositivo mecânico que, quando a bandeja levanta, ela levanta até bater no papel e faz essa linguetinha aqui descer. Então, você olhando aqui, você consegue saber quanto de papel ainda tem na bandeja. A importância de você selecionar adequadamente o papel que você vai colocar na impressora é o seguinte. Primeiro, pode acontecer da impressora imprimir e comer um pedaço do papel, como a gente já mostrou para você em algumas imagens anteriores. O que acontece? Ela imprime, só que você selecionou, por exemplo, um papel maior, um A4, e colocou um letter, que ele é um pouquinho mais curtinho. Então, o que aconteceu? A impressora, que era para imprimir tantas linhas, o papel tinha menos linhas, então no finalzinho da folha não aparece o texto que você digitou. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, e que isso caracterizaria até o que o cliente chama de defeito na máquina, é o seguinte. Quando o papel entrar na máquina, ele vai passar por esse sensor aqui. Então, vamos supor que você disse para a impressora que você ia alimentar ela com papel letter. O papel letter, ele tem 269 milímetros de comprimento. Então, quando ele passar aqui a primeira vez, a impressora vai contar um determinado número de passos, e aí ela vai ficar monitorando esse sensor aqui, para ver a hora que chega o final do papel. Então ela vai rodando, 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 tanto que ela calculou que vai ser necessário para passar esses 269 milímetros. Se você colocou um papel A4, ele é 297, ele tem uns 3 centímetros e pouco a mais. O que a impressora vai achar? O que ela pode achar? Que o papel enroscou, porque ela rodou o suficiente para sair o papel, e ainda tem aqueles 3 centímetros a mais que vão ficar parados aqui, ela dá uma mensagem de papel enroscado. E aí você pensa que a impressora está com defeito, que o papel está enroscando, que ela está prendendo, alguma coisa assim. Então, por isso que é importante, é uma coisa assim que, quando está dando essas mensagens de papel enroscado, a primeira coisa que você tem que fazer, antes até de verificar o sensor, é você saber se o tamanho do papel está compatível na impressora. Por exemplo, se você for usar qualquer aplicativo, no caso aqui a gente está demonstrando o Word, mas qualquer que seja ele, pode ser PowerPoint ou qualquer um que não seja do pacote Office, aqui a gente está com o Office 2007. Então, você vem aqui, ó, layout da página. Até, se possível, antes de você começar a trabalhar com o seu documento, porque aí ele já vai sair no tamanho que ele vai para a impressora. Então, como aqui no Brasil é mais comum a gente usar o papel A4, a gente vem aqui, ó, layout da página, tamanho A4, tá? A partir daí eu faço meu documento. Se você estiver utilizando papel ofício, papel carta ou qualquer outro, você vem aqui e faz essa configuração também. E aí você ajustou lá no seu aplicativo, né? No caso a gente mostrou o Office, papel A4. Aí você vem aqui, ó, se for o Windows XP e você estiver utilizando esse menu aqui, ó, impressoras e aparelhos de fax, você seleciona a impressora que você está utilizando, tá? Propriedades, vem aqui, ó, no caso desta impressora, preferências de impressão, papel, ó, aqui ele está como A4, tem diversas outras opções, tá vendo? Então, selecionei lá no aplicativo A4, selecionei aqui no driver A4 e coloquei na impressora o papel A4. E aí está tudo certinho. Aqui a gente tem uma impressora que tem o painelzinho LCD. Esse painel, ele, além de auxiliar na configuração da impressora, no status dela, ele dá preciosas informações para a gente a respeito da manutenção do equipamento. Então, ó, logo quando você liga a impressora, já começa a aparecer algumas coisas aqui. Por exemplo, o que ela está fazendo? Ó, verificando a RAM, inicializando, tá? Ela está testando os motores. E aqui ela já vai entrar em linha. Ela está só no processo de aquecimento. Então, por exemplo, você ligou a máquina, ela está lá fazendo o teste de RAM. E na sequência já apresenta uma falha, você já sabe que essa falha foi durante o teste de RAM. Se foi no aquecimento, ela dá uma mensagem, problema no aquecimento, unidade difusora. Isso facilita muito a parte de manutenção.
Então, essa daqui, ela tem um painel bem legal, com bastante botões, é bem fácil até da gente poder mexer nela. Então, eu tinha mostrado, por exemplo, que dá para fazer o ajuste da intensidade da impressão, ou nas máquinas mais velhas, mexendo ali naquele potenciômetro deslizante, ou as mais novas, você mexe no software. Essa daqui, por exemplo, você pode vir aqui, ó, você primeiro tira ela de linha, né? Vem aqui para o menu, e aí ela tem um menu, a gente está passando vários itens aqui. Então, chega uma hora que tem, olha quanta coisa que dá para fazer nela, tá? Menu de manutenção. A gente vem aqui e seleciona esse menu, tem vários subitens. Então aqui, ó, essa primeira tecla, ela tira e põe a impressora de linha. Para poder mexer no menu, a impressora tem que estar fora de linha. A gente chama isso de modo local. O outro seria o modo online ou modo remoto. No modo local, eu mexo no painel dela. No modo remoto, quem vai mandar as informações é o computador. Então, aqui, ó, a impressora tem que estar ready, tá vendo? Se eu ponho ela no modo em linha, que ela está pronta para receber os dados do computador, ela dá essa informação para mim e acende esse LED aqui. Ela está dizendo que ela está em linha e alto. Por que esse alto? No caso dessa impressora aqui, é porque ela tem a interface paralela e tem a interface USB. Esse alto é uma seleção que eu faço para que ela imprima automaticamente qualquer um das interfaces que chegue nela. Ou seja, se eu mandar um dado pela USB, ela vai imprimir o que vier pela USB. Se eu mandar um dado pela impressão, pela porta paralela, ela vai imprimir o que vem da porta paralela. Eu posso configurar ela para imprimir só o que vem pela paralela ou só o que vem pela USB. Aqui a gente vai tirar a impressora de linha, tá? A gente vai navegar entre os menus. Então, por exemplo, eu vou chegar num menu que é o de manutenção. Cheguei nesse menu, eu vou escolher, né, aqui, Select. Opa. Aqui, tanto você pode navegar com essa tecla, como com essa. Para que servem todas essas teclas aqui? Basicamente, essa daqui é para você entrar no menu, tá? Essa daqui você navega entre os itens do menu, tá vendo? Então, por exemplo, vocês viram que eu estou no menu de manutenção. Cheguei no menu de manutenção, quais são os itens que eu tenho para o menu de manutenção? Depois eu vou mostrar para vocês a folha de impressão dela, que ela mostra tudo isso daqui. Eu posso resetar a EPROM dela, eu posso resetar o contador do cartucho, eu posso ativar um modo de economia de energia e, por exemplo, eu posso fazer um ajuste da intensidade da impressão. Então vamos lá. Estou no menu de manutenção. Vou procurar o item referente a ajuste. Tá? Cheguei nesse item aqui. Aqui eu altero o valor dele, ou para cima ou para baixo. Ele já está no mais 2. O que é esse ajuste aqui? Mais 2, ó, as outras opções que eu tenho. Mais 1, 0, menos 1, menos 2. Depois volta para o mais 2. Essas opções aqui ajustam para mim a qualidade da impressão. Eu vou do menos 2 ao mais 2, sendo que o menos 2 seria uma impressão mais clara e o mais 2 uma impressão um pouco mais escura. Então, eu selecionei, por exemplo, o mais 2. Aí eu vi que está borrando um pouco o papel. Posso vir aqui, ó, e selecionar 0. Dou Select para confirmar a opção. Aparece o asterisco aqui, mostrando que eu selecionei essa opção. E aí eu posso, por exemplo, voltar a impressora em mim. Então, aqui, por exemplo, a gente tem umas folhas que a gente tirou dessa máquina. Então aqui, eu tinha ajustado ela para a impressão mais clarinha possível, que é a menos 2. Tá vendo como saiu o caractere? Tá razoavelmente clarinho. Aqui, ó, a mesma impressora, o mesmo toner, a mesma condição. Só que aqui eu coloquei o mais 2. Então aqui, ó, vocês podem ver que ele já saiu um pouquinho mais forte a impressão. Como esse toner está um pouco baixo, mesmo na melhor opção, que é a mais 2, ele ainda saiu um pouquinho claro. Então você tem aí uns parâmetros de ajuste para você, por exemplo, compensar quando o toner está acabando.
Lógico que esses parâmetros eles têm um limite de variação. Eles não vão conseguir fazer milagre também. Se tiver muito pouco pó na impressora, ele não vai conseguir imprimir com uma qualidade muito boa. Mas através desse ajuste aqui de qualidade da impressão, você consegue compensar um pouco esse toner que está acabando. Agora, eu vou aqui no menu do papel. Opa, achei. Então, essa daqui é aquela impressora que não tem o sensor na bandeja para detectar qual é o papel. Você que tem que informar ela. Então, você vem aqui no menu, vai rodando até chegar nesse papel, e aí você vai escolher um item aqui. No caso, ó, tamanho T1. T1 é a bandeja que está lá embaixo. Já está para o A4. Se eu quisesse mudar, eu viria aqui, ó, valor A5, A6, B5, letter, né? Até chegar no papel que eu estou usando. Aí eu daria o select e eu poderia sair do menu. Esse ajuste do papel é importante. Toda vez que você mudar o tipo de papel que está na impressora, no caso dessa daqui, você vem aqui e tem que mudar também esse ícone. Olha, com ela em linha, né? Eu vou colocar em modo local. O primeiro item que aparece é o menu Informações, que é justamente essa folha aqui que eu imprimi. Então, olha só o que ela fala para você. Primeira coisa que tem, menu informativo. Menu mapa da impressora, Então, olha só. O que é o menu mapa da impressora? São essas informações aqui, ou seja, ela vai imprimir para você todos os menus e os subitens. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, ó, menu papel, quais são as opções que eu tenho? Tamanho do papel, tipo do papel. Ó, no menu configuração, eu posso colocar aqui, ó, economia de energia, emulação, ó, tá vendo? Eu tenho diversos itens aqui, deixa eu mostrar o resto da folha, que a gente está mostrando bem de pertinho, senão vocês não conseguiriam ler. Tem um outro item só para emulação, aqui, ó, menu paralelo, quais são as opções que eu tenho, menu USB, tá? Menu de ajuste do sistema, menu de manutenção e tal, e ela imprime uma segunda folha com essas informações aqui que são bastante importantes. O que significa, ó? Vida do tambor. Tambor, por quê? Porque essa impressora aqui, Dalk Data, ela é legal porque ela te permite colocar só o pó. Você não precisa trocar, como em outras impressoras, o cartucho todo, que já vai aquele cilindro verde mais o pó. Ela te permite manter o cilindro e você troca só o pó. E aqui ela te fala qual é a vida desse tambor e o quanto você tem de toner ainda, tá? Aqui ela está dizendo que o tambor é novo, né, que seria aquele cilindro verde. Ó, ainda tem 99% da vida dele. E o pó eu acabei de colocar. Então ele tem 100% de pó. Essa impressora está com o cartucho e o pó zerado, né? Tá praticamente novo. Então aqui, ó, eu tenho esse botão aqui que abre a tampa. E aqui, ó, eu tenho o que eu chamo de cartucho. Só que essa impressora aqui eu não preciso trocar ele todo de uma vez. Eu posso vir aqui, ó, destravar isso aqui e soltar só o pó. Tá vendo? E aí, quando estiver acabando, eu apenas vou colocar de novo o pó no cartucho, né? Que fica dentro da impressora. Então, ela é legal por causa disso também. As impressoras Dalk Data, elas me dão a opção de só trocar o pó. E aí eu tenho uma vida útil um pouco maior do cilindro. Fiz esse procedimento. Eu estava até com a impressora ligada, foi no meio de uma operação aqui. Ela interrompe a operação quando eu abro a tampa, é bastante seguro porque ela corta toda a alimentação, então eu posso manusear aqui à vontade, que não tem nada energizado, não tem perigo de eu tomar choque. E ela retoma o processo que ela estava fazendo antes de eu abrir a tampa. Então aqui no caso, como ela desligou a unidade de aquecimento, né, a unidade difusora, ela esfriou um pouquinho, ela está movimentando o mecanismo e aquecendo novamente a unidade difusora. Tá vendo? Estava fazendo o movimento, estava fazendo o barulho característico
da inicialização dela, e agora parou. Ela não entrou em linha porque eu não estava em linha, eu estava aqui no menu de info, que é esse menu que eu mostrei para vocês, que sai essas duas páginas em que você descobre quais são as configurações da impressora. Nesse menu aqui, né, que eu mostrei para vocês com zoom, porque assim, mostrando a folha toda, não dá para vocês verem o detalhe. Ele é interessante porque ele fornece diversas informações da impressora e também, por exemplo, qual é o tamanho do papel, né? Qual é a intensidade que está selecionado esse papel e tudo mais. Então, só para vocês verem, outra coisa interessante, entrei aqui, ó, menu info, eu dou um select, ele vai imprimir esse mapa de menus, tá? Então, mandei imprimir. Ela demora alguns segundos para a primeira folha e depois as outras já saem na sequência. Então aqui vocês viram essa impressora, depois que saiu essa primeira folha, ela fez um barulho bastante forte até, e o usuário ele pode ficar preocupado, ele fala, pô, mas o que aconteceu? O que é esse barulho? No caso dessa impressora aqui, não necessariamente todas sejam assim, mas no caso dessa impressora, simplesmente o que aconteceu? Acabou o papel. E aí aquele rolo que pega o papel aqui da bandeja ficou raspando aqui na bandeja. E aí ficou fazendo aquele barulho. Então não é que a máquina está com defeito, simplesmente o papel que acabou. Inclusive, ela dá essa mensagem aqui no painel. Só que aqui ela está dizendo verificar se teve algum atolamento de papel. O correto seria ela dar a mensagem dizendo que acabou o papel. Mas como ela não tem um sensor de papel na bandeja, ela dá essa mensagem. Então não é defeito, embora seja um barulho desagradável. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais folhas de papel aqui e vai mandar ela imprimir de novo. Então você coloca a bandeja, depois de um instantinho ela já puxa a segunda folha do teste. No caso aqui, quando eu coloquei a bandeja, ela já detectou sozinha e já puxou a segunda folha. Ela não entrou em linha porque eu estava no teste de menu. Acabou o papel no meio da impressão, ela deu uma mensagem de erro. Depois, se fosse o caso de eu estar imprimindo alguma coisa pelo computador, eu teria que apertar a tecla para ela voltar a entrar em linha, porque ela saiu de linha quando detectou o problema de acabar o papel. Olha só o que é legal numa impressora que tem o displayzinho, mesmo que seja esse mais miudinho aqui, algumas delas têm um maiorzão. Por exemplo, quando dá um erro numa impressora que não tem o display, o máximo que você vai ver é um LEDinho vermelho piscando. E aí você não sabe o que é, você fica meio perdido. Algumas impressoras, elas dão um reporte para o computador. Aí, por exemplo, quando acende o LED vermelho, pipoca uma tela de erro lá no seu computador, indicando para você, ó, atolamento no papel, sensor 1, alguma coisa assim. Quando o fabricante é mais legal, ele te dá essa colher de chá. Aí pela mensagem que aparece lá na tela do seu computador, você consegue se orientar. Às vezes nem isso, às vezes só o LEDinho vermelho na impressora mesmo indicando um problema, que pode ser desde acabou o papel até uma falha geral de placa ou uma unidade difusora, alguma coisa assim. Então aqui, por exemplo, ela está dando uma mensagem para a gente. Verificar Paper Jam, tá? Alin 1. É que a mensagem aqui, por ser uma telinha pequenininha, ela não consegue exibir a informação toda de uma vez. Então ela exibe em duas partes. Ó. Verificar Paper Jam Alin 1. Paper Jam significa, traduzindo para o português, papel enroscado, tá? Então ela está detectando aqui que em algum lugar o papel deveria ter passado e acabou ficando lá. Ou seja, o papel ele passou por um determinado sensor e depois de um tempo que ele deveria ter passado por esse sensor. Então na hora que o papel está chegando, ele aciona o sensor. O papel corre ele todo, aí na hora que ele acaba, o sensor desarma. Se a impressora dá esse erro de papel enroscado, é porque ela detectou ou que o papel não chegou até o sensor, ou que ele chegou e não liberou o sensor depois. Isso daí é o que ela chama de Paper Jam, papel enroscado. Como eu falei anteriormente,
Isso pode, num caso mais simples, ser uma coisa como, por exemplo, o tamanho do papel que você selecionou errado. Ou pode ser um defeito do papel estar enroscando mesmo, ou um probleminha com o próprio sensor. E a gente está mostrando a impressora ela toda, o que acontece? Aqui ainda está a mensagem, tá? PaperJam 1, tá? O que é o PaperJam 1? Ela pode te dar a mensagem indicando qual é o sensor do papel que deu defeito, porque no decorrer do caminho do papel ela pode ter vários sensores. Então ela pode dar PaperJam 1, significa que enroscou logo na entrada, PaperJam 2, significa que enroscou embaixo do toner, PaperJam 3, enroscou na saída da unidade difusora, 4, enroscou aqui na frente, na saída do papel. No caso dessa impressora aqui, o papel sai ali por trás normalmente, você pode selecionar para ele sair aqui pela frente também. Mas o que importa é que, dependendo do código que vem aqui, então, verificar a alimentação 1, ela vai te dizer, isso que é legal para manutenção, qual lugar que o papel está enroscando. Então, além de falar que tem papel enroscando, ela está te dizendo em qual lugar. Ah, mas como é que eu vou saber que a alimentação 1 é aquele sensor ali da frente, que o 2 é o sensor aqui do túnel? Aí a gente tem que jogar essa informação na internet ou procurar o manual de manutenção da impressora. Então, a alimentação 1 é o primeiro sensor de papel que tem lá na frente. Então a gente abriu aqui, tirou o toner, ó, muito fácil. Já deu até para ver aqui, né? Por algum motivo, um pedacinho de papel rasgou, enroscou bem aqui, ó. Esse é o sensor 1, tá vendo? É um sensorzinho U, a gente explicou isso bastante detalhado já lá para trás no curso de impressoras matriciais. É um sensorzinho U com uma alavanquinha que corta esse U. Então está aqui a alavanquinha, o sensor está lá embaixo. Aqui a gente exemplificou para vocês um papelzinho rasgado obstruindo essa alavanquinha. Como isso daqui é uma impressora laser que trabalha com pó, o sensor U, a gente explicou lá atrás no curso de matriciais, que tem uma parte dele, um bracinho dele, que emite luz e o outro fica capta. Então, por exemplo, numa impressora laser, pode ser que haja uma situação em que caiu um pouco de pó do próprio cartucho aqui nesse sensor e está obstruindo a passagem de luz. Ele está com funcionamento legal, você verifica a alavanquinha, ela tem esse movimento aqui, né? Esse joguinho, e ainda assim ele não funciona. Pode ser que tenha caído um pouco de pó. Aí o que você vai fazer? Você pode pegar, por exemplo, um compressor de ar e dar uma jateada aqui dentro da máquina. Aliás, isso daí de jatear a impressora laser é um procedimento comum sempre que chega na assistência técnica, porque é comum você ter acúmulo de pó dentro da máquina. Então, uma maneira de você tentar resolver esse PaperJam, né, se você viu que o movimento do sensor está legal, é você jogar um pouco de pó, de ar para tirar o pó que pode ter caído nele. Uma outra coisa muito difícil de ocorrer é ele estar danificado, né, está com algum problema elétrico. Aí você teria que desmontar a impressora e medir o sensor. Isso daí a gente também já ensinou para vocês como é que faz. Então esse é um defeito razoavelmente simples, né? No caso aqui foi só um papelzinho que estava ali enroscado. Pode ser um pouco de poeira que você tira com um compressor, ou talvez se você conseguir desmontar, dar uma limpadinha com pincel, caso você não tenha compressor, né? Ou pode ser, num caso mais raro aí, do sensor está com problema, aí é só você fazer o teste do sensor e, se for o caso, substituí-lo. Aqui no caso, ele deu essa mensagem de PaperJam porque é uma coisa que eventualmente possa vir ser solucionada pelo próprio usuário. Tá? Às vezes você vai encontrar aqui no painel mensagens que não dão uma indicação tão clara. Por exemplo, às vezes quando dá um problema na unidade difusora, que ela não está aquecendo, não é uma coisa que o usuário vai poder resolver, porque isso pode ser que a resistência esteja comprometida, pode ser que o sensor esteja danificado, que o relezinho de proteção dela
não esteja funcionando uma série de coisas, mas de qualquer maneira não é algo para ser solucionado pelo usuário. Então, quando dá um erro e ele só mostra o código, normalmente é porque precisa de uma intervenção de um técnico. No caso, dá um erro 59 e aí você constata que é a unidade difusora, você tem que substituir essa unidade difusora ou achar o erro dela. Às vezes está com algum problema na placa, né, porque eu mostrei para vocês a placa da fonte, ela tem um tiristor e um relé que alimenta a unidade difusora. Quando eu falei de unidade difusora, eu mostrei também que tem um relé térmico ali, né, que ele abre caso esteja um sobreaquecimento. Então tem uma série de itens aí que a gente falou para vocês verificarem. Aí, novamente, como é que eu descubro que esse erro 59 é unidade difusora? Aí, ou você tem o manual de manutenção da impressora, ou você vai jogar isso no Google para ver erro 59 e coloca o modelo da sua impressora, porque às vezes se você colocar só erro 59, ele vai te dar o que é esse erro numa impressora da Lexmark, por exemplo, que não tem nada a ver com o que data, porque isso é um padrão do fabricante. Cada um dá um número, um código para um determinado erro e isso não precisa ser seguido pelos outros. Então, deu esse erro, você tem que se informar a respeito do que é isso. No curso, a gente manda junto com o DVD um brinde com alguns manuais que vão auxiliar vocês. Lógico que a quantidade de fabricantes é grande, tem vários fabricantes de impressora laser. Cada fabricante tem vários modelos, às vezes os grandes fabricantes, ao longo dos anos, eles já produziram centenas de modelos. Não dá para a gente colocar tudo isso no brinde. Mas aqueles que a gente tem encontrado mais aí no campo, para ajudar vocês, a gente está colocando no CDzinho. E aí, se você não conseguir localizar esse manualzinho no CD que a gente está mandando aí, você vai ter que recorrer para a internet, alguma coisa assim. Lembrando que a gente está sempre à disposição de vocês para contatos por e-mail. A gente está utilizando aqui os laboratórios da Vicomp para fazer esse curso. O pessoal da Vicomp também tem condição de orientar vocês. Aqui na Vicomp a gente consegue, tem vários fornecedores já cadastrados de peças para a gente. Se você tiver com dificuldade para achar a unidade difusora, para achar alguma determinada peça, você pode encaminhar um e-mail vicomp@vicomp.com.br, que aparece no final do curso, tá? A gente vai estar aqui sempre para auxiliar vocês, tanto com alguma eventual dúvida que vocês venham a ter, quanto com alguma necessidade de peças. Vocês podem também estar entrando em contato. Dúvidas, vocês entram em contato com a gente pelo e-mail do curso. Peças, vocês podem entrar em contato com a Vicomp para verificar a disponibilidade deles, colocarem essas peças aí para vocês fazerem a manutenção nas suas impressoras.